Ora, bom dia a todos os presentes. Eu vou-vos falar aqui um pouco das medidas que neste momento estão disponíveis no PDR 2020, só fazendo aqui um balanço do que foi em termos da Direção Regional Lisboa e Val do Tejo, a nível de projetos no PRODER, onde foram aprovadas cerca de 4.878 candidaturas que alavancaram um investimento de 1.130 milhões de euros. O Objetivo Nacional do PDR de crescimento sustentável do setor agroflorestal em todo o território nacional visa um aumento do valor acrescentado do setor agroflorestal e o equilíbrio da balança comercial, uma gestão eficiente e a proteção dos seus recursos, bem como a dinamização económica e social do espaço rural, que irão permitir aumentar a capacidade de inovação e transferência de conhecimento para o setor agroflorestal, a melhoria do nível de capacitação e de aconselhamento dos produtos agrícolas e florestais, nomeadamente na gestão eficiente dos recursos, e que visam também aumentar a concentração da oferta, que é importantíssimo. O PRODER está repartido em 4 eixos a nível do investimento: a inovação e conhecimento, a competitividade e a organização da produção, ambiente e eficiência no uso do recurso e clima e o desenvolvimento local. Neste momento encontram-se abertas 3 medidas que estão relacionadas com o investimento dentro da valorização da produção agrícola, que são elas a transformação e comercialização dos produtos agrícolas, os investimentos na exploração agrícola e, na última segunda-feira, abriu a medida de instalação dos jovens agricultores. Eles estão repartidos por diversos períodos de candidatura, que podem ser visualizados no site do PDR 2020. Neste momento estão abertos estes 3, mas durante o ano vigente irão abrir mais medidas, entre elas do setor também florestal e outras. Neste momento, comparativamente ao PRODER, existe uma obrigatoriedade, quer seja por parte dos promotores, quer seja por parte das associações ou empresas consultoras, de haver um pré-registro no sistema informático, ou seja... Diz PRODER, ele quer dizer PDR. Sim, no PDR. Eu estava a referir... PDR 2020. O PDR 2020 obriga, comparativamente ao PRODER, a um pré-registro na plataforma. Então, eu vou começar por falar aqui um pouco da medida de investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, que visam a transformação, como eu disse, e comercialização de produtos agrícolas. Têm que reunir as seguintes condições: têm que estar enquadrados num dos setores que estão identificados na própria portaria, têm que contribuir para o desenvolvimento da produção e do valor acrescentado da produção agrícola e têm que estar enquadrados numa das seguintes dimensões. O que acontecia no PRODER era que as grandes empresas não se podiam candidatar a esta medida de transformação e comercialização. Neste momento, as candidaturas, ou seja, as empresas, apenas têm que respeitar estes limites. Ou seja, os investimentos têm que ter, para se poderem candidatar a esta medida, porque se não se candidatar a esta medida, poderão, se o investimento for inferior, candidatar-se através dos grupos de ação local a medidas que irão abrir mais à frente, ou então através de medidas que também irão abrir através do Ministério da Economia, comparativamente ao que aconteceu no CREN. Os investimentos terão que ser superiores a 200 mil euros ou inferiores a 4 milhões de euros, isto para empresas que não detenham a maioria da produção. Nesse caso, se a empresa que vai ter transformação e comercialização fizer a produção em mais de 50% do produto trabalhar, apenas terá o limite mínimo, ou seja, o limite máximo não irá existir. Nos investimentos também não tem o limite máximo, se forem através de uma organização de produtores ou de uma cooperativa. O subsídio reembolsável para esta ação terá um limite máximo de 3 milhões de euros. Caso esses 3 milhões de euros sejam ultrapassados, o subsídio irá se tornar um subsídio reembolsável. Podem-se candidatar a esta medida pessoas singulares ou coletivas que estejam legalmente constituídas. A despesa elegível nesta ação, resumidamente, despesas com construção, aquisição, requalificação de bens imóveis,
a compra ou locação de máquinas e equipamentos novos, ou seja, aquisições através de leasing ou contratos de longa duração. No entanto, faço aqui esta ressalva, que os contratos de leasing ou aluguéis de longa duração não poderão ter um período para além do que é estipulado na obrigatoriedade contratual, que normalmente são 24 meses após a assinatura do contrato, ou seja, esses contratos de leasing não poderão ter uma duração para além desse período. Também investimentos em ativos intangíveis, designadamente no domínio da eficiência energética, energias renováveis, software, propriedade industrial, auditorias, planos de marketing e branding e estudos de viabilidade, projetos de arquitetura e engenharia associados ao investimento. Para se poderem candidatar, as empresas, se forem empresas que se candidatem a esta ação, têm que demonstrar uma situação económica e financeira equilibrada em termos de autonomia financeira. Ou seja, a empresa, se já tiver histórico, tem que apresentar uma autonomia financeira mínima de 20%, que pode ser também, havendo um comprometimento de, através de suprimentos, atingir essa autonomia financeira. No caso das empresas novas, como não têm histórico, não haverá este requisito. Tem que dispor também de contabilidade atualizada e organizada. Os projetos têm que ter enquadramento dentro das CAIs que estão estipuladas na própria portaria, ou seja, nem todos os códigos de atividade são elegíveis. Os níveis de apoio nesta ação. O nível de apoio base é de 35% nas regiões menos desenvolvidas e de 25% nas outras regiões. A nível de Lisboa e Val do Tejo, isto está a repartir e relacionado com as NUTs. A nível de Lisboa e Val do Tejo, quase todas abrangem as zonas menos desenvolvidas. Aqui, esta região está dentro desta taxa base dos 35%. Nós apenas a Península de Setúbal e a Grande Lisboa fica fora destas regiões, ou seja, fica dentro dos 25%. Além desta taxa base, poderá acrescentar 10 pontos percentuais projetos promovidos por organizações ou agrupamentos de produtores. Por isso é importante o setor estar organizado, porque tem aqui uma vantagem. Podem ter um acréscimo de 20 pontos percentuais investimentos a realizar por organizações ou agrupamentos de produtores no âmbito de uma fusão, ou de 10 pontos percentuais operações no âmbito de projetos especiais de investimento. Nesta ação, comparativamente ao PRODER, não havia um limite do número de candidaturas, só poderão apresentar até 2020 2 projetos. Por isso é importante haver uma correta planificação dos investimentos a executar. Porque nós, no passado, as empresas podiam apresentar 5, 6, 7 projetos. Neste momento, como neste período temporal, as empresas só poderão apresentar 2 candidaturas. Passando agora para os investimentos na exploração agrícola. As tipologias de operação prevêem o apoio a realizar na própria exploração agrícola, destinados a melhorar o desempenho e a viabilidade da exploração, aumentar a produção, criar valor, melhorar a qualidade dos produtos, introduzir métodos e produtos inovadores e garantir a sustentabilidade ambiental da exploração, visando investimentos em ativos fixos, tangíveis e intangíveis, consistem nomeadamente na aquisição e instalação de máquinas e equipamentos, edificação de construções, melhoramentos fundiários, plantações, viveiros florestais e sistemas de rega. Neste programa, no PDR 2020, não está prevista a ajuda para a compra de terra. O subsídio não reembolsável até um limite montante a apoiar de 2 milhões de euros e que também, após isso, pode tornar em subsídio reembolsável de mais de 2 milhões de euros. Podem-se candidatar pessoas individuais ou coletivas. As despesas elegíveis incluem, nomeadamente, as relativas à construção, aquisição, incluindo locação financeira ou melhoramento de bens imóveis, a compra ou locação de máquinas e equipamentos novos, os usados não são comparticipados, programas informáticos até um valor do mercado do bem. Por vezes as pessoas pensam que relacionam, têm uma taxa de ajuda de 30% e nós portugueses às vezes somos um pouco criativos e tentamos transformar essa taxa num valor superior. Eu faço aqui esta ressalva, cada vez mais existe um controle da razoabilidade desses custos, há uma avaliação por parte da própria administração da razoabilidade dos custos
e por vezes, mais à frente, vamos deparar com situações em que depois são detectadas essa incorreta avaliação e as despesas que são apresentadas, e depois os projetos podem cair em cumprimento e podem levar não só à devolução de todas as verbas recebidas, como depois a ficarem proibidos de voltar a candidatar. Por isso, não vale a pena, ou seja, a avaliação será feita sempre sobre um valor de mercado. Também são elegíveis os custos gerais relacionados com as despesas de investimento incorpóreo. Não constitui despesas elegíveis a compra de terras, como já tinha referido, os equipamentos em segunda mão, a compra de direitos de produção agrícola, os direitos ao pagamento, a compra de animais e de plantas anuais e equipamentos de substituição. Ou seja, as plantas anuais não são elegíveis, só as plantas plurianuais. Os beneficiários estão obrigados a deter contabilidade nos termos da legislação. Para esta medida, existe um investimento mínimo de 25 mil euros, devem evidenciar viabilidade económica e financeira, avaliados através de parâmetros habituais, como a TIR, o VAL e o payback. No caso de projetos de melhoria em novos sistemas de rega, isto é novo, irá existir um compromisso de instalação ao abrigo de investimento de contadores de medição do consumo de água. No caso de projetos em melhoria de instalação de rega ou elementos de infraestruturas de rega, tem que demonstrar uma avaliação ex ante que oferece uma poupança de água potencial mínima de 5%. Nesta medida de investimentos na exploração agrícola, a taxa base é de 30%, depois poderão crescer outras majorações, nomeadamente 10 pontos percentuais se os investimentos forem em regiões menos desenvolvidas ou zonas com condicionantes naturais ou outras específicas, 10 pontos percentuais caso o beneficiário pertença a uma organização ou agrupamento de produtores, ou 5 pontos percentuais caso o projeto esteja associado a instrumentos de gestão de risco, nomeadamente seguros de colheita ou investimentos na medida de prevenção. Atenção, todas estas majorações não são cumulativas. A majoração adicional à taxa de apoio do quadro anterior e respectivos níveis máximos também podem ter majorações se forem apresentados por jovens agricultores, terão mais 10 pontos percentuais ou 20 pontos percentuais no caso de investimentos a realizar por organizações ou agrupamentos de produtores no âmbito de uma fusão. A taxa de apoio não poderá ultrapassar os 50%, ou seja, como eu referi anteriormente, elas não são sempre cumulativas porque depois têm limites máximos. Em 50% no caso das regiões menos desenvolvidas ou 40% nas outras regiões. Com exceção dos jovens agricultores em primeira instalação, no caso dos tratores e outras máquinas motorizadas matriculadas, a taxa de apoio é de 40% nas regiões menos desenvolvidas, com condicionantes naturais ou outras específicas, ou de 30% nas outras regiões. Isto especificamente para as máquinas motorizadas matriculadas. Esta medida agora de instalação de jovens agricultores que abriu na última segunda-feira. Podem-se candidatar a esta medida jovens que se instalem pela primeira vez como agricultores na qualidade responsáveis pela exploração, com idade superior ou igual a 18 anos e não ter mais de 40 anos, que possuam aptidão e competência profissional ou se comprometam a adquirir. Relativamente ao PRODER, no PRODER, os jovens agricultores, no momento da candidatura, ainda não podiam ter 40 anos, neste momento podem ter ainda aos 40 anos, não podem ter os 41. Houve uma alteração relativamente ao passado. Entende-se como instalação na qualidade responsável pela exploração a situação em que o jovem agricultor assume pela primeira vez a titularidade e a gestão de uma exploração agrícola, devendo preencher cumulativamente as seguintes condições. Tem que estar inscrito no organismo pagador, neste caso o IFAP, tem que deter a titularidade da exploração, demonstrada através de contratos de cedência gratuita, de comodidade, de ser o detentor do próprio terreno. Neste caso, tem que tratar do parcelário e, em termos de candidatura, apenas apresentar e identificar os números de parcelário. Tem que estar inscrito na autoridade tributária com atividade agrícola. No caso das empresas, obrigatoriamente tem que estar no momento da candidatura. No caso de uma candidatura em termos individuais, ficará com a condicionante até a candidatura ser aprovada, até ao momento da contratação. Contratação essa que eu depois mais à frente vou referir, ou seja, vão deixar de existir contratos assinados com a administração que vão passar a ser um mero termo de aceitação. No caso de pessoas coletivas, o controle da exploração tem que ser assegurado por jovens agricultores, de
forma efetiva e a longo prazo, em termos de decisões relativas à gestão, resultado e riscos financeiros. O que é que isto significa? Numa sociedade, para que possa ser enquadrado enquanto figura de jovem agricultor, o jovem ou os jovens que se instalem têm que, além de ser sócios e ter uma participação de mais de 25%, eu vou dar um exemplo, ainda ontem eu referi, por acaso, por sorte, na quinta-feira recebi um mail para esclarecer um outro assunto que nada estava relacionado com a participação dos jovens na sociedade, e uma consultora pôs-me a seguinte questão. Uma questão que nada tinha a ver com a questão das cotas, e aquela sociedade era composta por 4 jovens, cada um detinha 25%, porque perceberam que, no máximo, poderiam ir ali buscar 4 prémios. E estava errado, aquela sociedade não teria enquadramento enquanto jovem, porque a participação tem que ser superior por jovem a 25%. Todos eles tinham 25% e nenhum tinha enquadramento enquanto jovem. Eu respondi, no máximo, numa sociedade, 3 jovens poderão receber o prémio. É a própria sociedade que vai receber 3 vezes aquele prémio. Tem que demonstrar a titularidade da exploração, como já tinha referido. O apoio é limitado a micro e pequenas empresas. Aqui também chama a atenção, embora depois a maioria do capital seja detido por jovens empresários agrícolas, se, por exemplo, a outra parte for detida por uma empresa, tem que haver o cuidado, pois em termos do conceito de micro e pequenas empresas, aqueles estão obrigados, depois é efetuada uma consolidação das empresas que fazem parte do grupo. Suponhamos que, além do jovem, existe uma grande empresa que faz parte do capital dessa sociedade que está a candidatar, e depois, como é feita a consolidação do grupo em si, a empresa pode não ter enquadramento, porque depois pode ser considerada uma grande empresa ou semi-grande e depois não tem enquadramento enquanto instalação de jovens agricultores. No caso das pessoas coletivas, demonstrarem através dos registros oficiais que a maioria do capital e o exercício da gerência das pessoas coletivas é assegurado pelos jovens agricultores. Através da certidão permanente, por exemplo, depois irão demonstrar a participação no capital e a própria gerência. Os jovens estão obrigados a assumir um compromisso de exercer a atividade agrícola no mínimo por 5 anos ou mais, conforme o termo do plano, assumir o compromisso de cumprir a condição de agricultor ativo. Este conceito de agricultor ativo não significa que o jovem tem única e exclusivamente que exercer a atividade agrícola, agora pelo menos tem que ter a atividade agrícola na sua, pode ter outras atividades, mas tem que exercer aquela atividade e ter lá aquele código de atividade aberto. Pode ter outras atividades, não tem que estar em exclusiva ou na maioria da sua atividade na agricultura. A execução dos investimentos tem que ser iniciada num prazo após a contratação, neste caso o termo de aceitação, em 6 meses, e tem 24 meses para concluir os investimentos. Quando não possuírem habilitações nos domínios da agricultura através da detenção de curso superior, técnico profissional, vocacional ou curso autorizado pelo UMAM, têm que assumir um compromisso de recorrer à formação básica até 12 meses após a instalação como jovens agricultores, ou assumir o compromisso de recorrer ao aconselhamento agrícola ou formação, que é uma ação que está reconhecida pelo Ministério e tem 24 meses após a instalação, devendo ser explícito no plano empresarial que vão adquirir essa formação. Tem também que assumir, caso, depois já vão ver a diferença, porque vão ter uma majoração de mais 5 mil euros, tem que assumir o compromisso opcional de serem membros de uma organização de produtores ou associação até 12 meses após a instalação. Serão tidos em consideração, nomeadamente, os seguintes princípios na definição dos critérios. Os critérios de seleção das candidaturas serão importantes em caso de hierarquização dessas candidaturas. Por isso é importante, quando se está a conceber uma candidatura, depois pensar que pode haver um chamado rateio, digamos assim, e que a candidatura precisa estar mais valorizada. Podem pontuar mais essa candidatura pertencendo a uma organização de produtores, através de iniciativas públicas para facilitar o acesso à terra, ou seja, candidatar-se através de uma das terras disponível na Bolsa de Terras, ou se pertencerem a uma região que evidencie perda demográfica. O apoio, taxas e níveis de apoio. O apoio à instalação estará associado ao plano empresarial e terá um valor base de 15 mil euros. No entanto, existe a obrigatoriedade do investimento mínimo. No início do PRODER, podiam-se candidatar ao prémio sem haver uma obrigatoriedade de investimento. Mais à frente
foi alterado para o investimento mínimo. No PDR 2020, o investimento mínimo será de 55 mil euros para poderem concorrer a este prémio de 15 mil euros. Esses 55 mil euros poderão ser através de um outro projeto de investimento que eu falei anterior, ou então não recorrerem a projeto. Não são obrigados a recorrer a um projeto, mas podem demonstrar que efetuarem esses investimentos extra-projeto, mas no mínimo terão que ser 55 mil euros. Por exemplo, podem, através de uma candidatura VITIS, demonstrar que realizaram esses 55 mil euros, mas aí no investimento VITIS apenas são considerados 75% desse investimento. Além destes 15 mil euros, acrescem um valor ao prémio se o investimento for superior a 80 mil euros. Aos 15 mil euros irá acrescer um valor de mais de 25% dos 15. Se for superior a 100 mil euros, àqueles 15 mil acresce um valor de mais 50%. Se o investimento for superior a 140 mil euros, acresce mais 75% do valor do prémio dos 15 mil. Ou seja, num limite, num investimento, suponhamos, de 140 mil euros, o prémio poderá chegar aos 26.250 euros. A estes 26.250 euros, que é o prémio máximo, poderá acrescer um valor de 5 mil euros se o jovem se comprometer a pertencer a uma organização de produtores ou associação de produtores. Está aqui um quadro onde podem verificar os diversos níveis de ajuda em termos do prémio, e aqui só estou a falar única e exclusivamente em termos do prémio, onde no máximo o jovem pode receber 31.250. Nos casos das sociedades, e foi uma batalha, sempre que fomos discutir a nova portaria, porque não estava previsto, e nós notamos que no PRODER levou à repartição de muitos dos investimentos, porque não se fomentava a criação de sociedades, não promovendo o pagamento por jovem, mas sim por beneficiário. Por fim, aparece evidenciado na portaria que o pagamento, sempre que se candidata a uma sociedade, será por jovem instalado nessa mesma sociedade. No entanto, está limitado sempre porque existe a obrigatoriedade do jovem de ter mais de 25% de capital, é que no máximo uma sociedade possa receber 3 prémios. Acoplado a este investimento dos prémios, também está um investimento, ou seja, suponhamos que se instalam 3 jovens numa sociedade, em que por jovem o limite seriam 140 mil euros, também o limite de investimento para receberem os 3 prémios no seu máximo tem que ser aumentado o investimento na mesma proporção. Ou seja, será 140 mil euros vezes 3. No caso de sociedades de mais do que um jovem agricultor, que era o que eu estava a referir anteriormente, o investimento será proporcional. O pagamento do apoio será efetuado no máximo em 3 tranches, 75% no início da instalação e os 25% restantes após a verificação da boa execução do plano empresarial. A tranche intermédia, correspondente ao montante do apoio resultante do compromisso de pertencer à organização de produtores, é pago assim que comprovem que já estão inscritos na organização de produtores. Eu não referi anteriormente aquela questão do prémio ser pago por jovem agricultor instalado na sociedade, relativamente a estes 5 mil euros, só é pago ao beneficiário, ou seja, só é pago, independentemente de se instalarem 3 jovens, só é pago uma vez, ou seja, só é pago 5 mil euros por beneficiário, ou seja, à sociedade e não ao jovem. O incumprimento da correta execução financeira de algumas obrigações podem levar à aplicação de reduções nas portarias. Os planos, é muito importante que sejam concebidos planos de investimento reais, ou seja, mais próximos daquilo que vão mesmo, e não estarem a empolar números, porque no final é feita uma avaliação do cumprimento, quer seja do investimento, quer seja daquilo que se propuseram executar, e depois pode levar à redução parcial ou total do prémio e terem que devolver as ajudas. Agradeço a vossa atenção e depois, posteriormente, se quiserem colocar alguma questão, podem nos fazer ou aqui para a nossa mesa ou então através destes contactos que eu disponibilizei. Obrigado.